Começamos mais uma semana, hoje dia 18, segunda-feira, e que semana, hein? Sábado vai ser 23, domingo já 24, preparação para o Natal. Então uma semana de muita expectativa para algumas pessoas. E eu quero que você hoje comece essa semana já pensando em favores, bênçãos, coisas boas que Deus te deu nesse ano. Olhando para esse texto, a gente vai ver uma dessas coisas que Deus nos deu. Está lá no versículo 22, maridão. Eu sei que tem várias pessoas que nos acompanham, nem todas são casadas, mas pense aí nas coisas que Deus já te deu. E para você que já é casado, quem acha uma esposa encontra felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Provérbios 18, versículo 22. Uma outra tradução, esse mesmo versículo diz: encontro uma esposa, acha quem me traz felicidade, alcança o favor do Senhor. Na Bíblia Viva, o versículo diz o seguinte, o versículo 22, lá no finalzinho. São só 24 versículos esse capítulo. O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor, recebeu uma prova viva da benção de Deus. E a última versão, NVT, o versículo 22 diz: aquele homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Quando a gente olha a criação lá em Gênesis, nós vemos Deus declarando: não é bom que um homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. E quando a gente olha o conceito de casamento, para muitos, isso é algo, Deus estava trazendo dificuldade para o homem, né? Geralmente nas conversas sobre casamento, sobre relacionamento, a ideia que eles trazem é de uma prisão, de algo que não é bom. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que não é assim. O casamento, a família, é para nos abençoar, é para nos trazer a oportunidade de sermos mais completos, plenos, vivermos mais humildes, porque a gente vai aprendendo um com o outro, a gente aprende com os filhos, a gente aprende no casamento, a gente sempre está aprendendo. Então, quando fala aqui que quem encontra uma esposa encontra o bem, eu quero desafiar você, esposo, marido. Aproveite esse final de ano, elogie sua esposa, mas não só agora. Agradeça a Deus pela vida dela. Destaque as qualidades. Talvez esse ano você só passou reclamando, murmurando, olhando os defeitos, as falhas. Olhe o favor, a bênção que Deus te deu. Querer te aguentar não é fácil, não. Né? Nós homens, muitas vezes somos muito egoístas, muito olhando somente para nós, e a gente acaba não agradecendo a família que Deus nos deu, a bênção que Deus já nos deu. Você, irmã, também agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu esposo, pelos seus filhos. Você que é solteiro, agradeça a Deus por aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida esse ano. Que a gente possa ter mais esse olhar de olhar os favores, aquilo que a gente já obteve do Senhor. Talvez a gente passa tantas vezes essa preocupação de pedir o que a gente ainda não tem, a gente esquece de olhar o que nós já recebemos de Deus. Aqui Deus está dizendo especificamente para esse ambiente do lar, da esposa, do esposo, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que nós recebemos, que Deus nos dá mesmo nós não merecendo. E Ele nos faz, através disso, nos sentir satisfeitos. Em Deus a gente encontra satisfação. Por isso que a gente não precisa de mais nada. Esse provérbio fala que a esposa é uma bênção para o marido, para a casa, para o lar, como a gente já viu em outros provérbios. Querido, você, meu irmão, a esposa que você tem, que Deus te deu, é uma bênção. É ela que nos salva de sermos egoístas, egocêntricos, porque a gente precisa olhar para ela, para os filhos, para o lar. E como é triste quando a gente vê homens casados querendo viver como solteiros, não tendo tempo com a esposa, com os filhos. A esposa é uma bênção, porque imagina o lar ser um toque feminino, sem esse olhar de prestar atenção nos detalhes. A esposa é uma bênção, o esposo é uma bênção, os filhos são uma bênção, não são um peso. Portanto, que a gente tenha esse olhar
para a nossa casa, para o nosso lar, para aquilo que Deus tem nos dado como bênção. Pare de reclamar um pouco. Use essa semana, essa oportunidade que Deus te dá para olhar os presentes que Deus já te deu. E que você seja um presente na vida daqueles que estão ao seu redor. Talvez essa é uma semana onde você vai ligar para alguém e falar o quanto você ama, respeita, admira. Faça isso agora enquanto tem oportunidade. Não espere para quando for tarde demais. Talvez essa semana você vai usar para abraçar quem precisa ser abraçado por você. Para ouvir quem precisa ser ouvido por você. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.